Elias. Durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Deus chamou Elias para enfrentar o rei Acabe, um dos piores líderes do país. Elias, um notável profeta de Israel, era natural de Tisbe, em Gileade, uma região situada na Transjordânia. Surpreendentemente, a narrativa da Bíblia cobre mais detalhes sobre sua vida do que muitos dos próprios reis de Israel, apesar de não haver um livro dedicado a ele. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser prejudicado. Era corajoso, sempre proclamando a verdade, independentemente de quem estivesse no poder. Era um herói inacreditável, mas sempre manteve a humildade. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Ele estava prestes a evitar a morte. A imortalidade de Elias o coloca entre os poucos que experimentaram essa condição. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre como Deus realizou esse feito, fica claro que ele revelou isso a Elias e alguns dos filhos dos profetas, incluindo Eliseu. Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como isso aconteceria, ele também disse onde isso aconteceria. Isso é explicado porque vemos Elias se mover rapidamente na direção ao Jordão. Vemos a jornada de Elias no livro de Reis. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel." Mas Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não vou te deixar." Então eles desceram para Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?" "Sim, eu sei disso", respondeu Eliseu, "mas não vamos falar nisso." E Elias instruía a Eliseu para ficar em cada parada, mas este recusava, declarava acompanhá-lo. Então foram para Jericó e Jordão. E chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele foi carregado em um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido numa rajada, em um momento de vento. Em algum movimento amplo, Elias seria apanhado. E naquele instante, ele partiria desta terra para a presença de Deus. Então, o episódio culminou em um evento milagroso, onde Elias dividiu as águas do Jordão com seu manto e em seguida Deus o arrebatou em um redemoinho. E foi assim que Gilgal, Betel e Jericó marcam as etapas dessa jornada e simbolizam locais importantes na trajetória de Elias. Enoque foi bisneto de Adão e trisavô de Noé. Enoque foi notável por sua comunhão com Deus e sua profecia sobre o julgamento vindouro, em um período de decadência moral que precedeu o dilúvio. Talvez a comunhão de Enoque com Deus tenha sido tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. Enoque é lembrado por não experimentar a morte. Ele andou com Deus e foi levado por ele, simbolizando um arrebatamento. E este é um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um objetivo da história de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, ou seja, a redenção final para todos nós que depositamos nossa fé no Senhor. Finalmente, a terceira figura é representada pelos cristãos que viverão no fim dos tempos. De acordo com 1 Tessalonicenses, esses crentes experimentarão um arrebatamento, um evento profético que ainda não ocorreu. Tanto aqueles que já faleceram quanto os que ainda estarão vivos participarão desse evento. Durante o arrebatamento, os crentes serão arrebatados no ar para encontrar o Senhor nos céus. Em resumo, essas três figuras, Elias, Enoque e os cristãos no fim dos tempos, representam casos de pessoas que não passaram pela experiência da morte, seja através do arrebatamento ou de uma transição divina, destacando a soberania de Deus sobre a vida e a morte.